passa em Santa Maria da Feira e o insólito disto tudo é que um homem não sai de casa há 18 anos. A última vez que foi visto tinha 20 anos de idade e depois da morte do pai nunca mais ninguém o viu. Em Santa Maria da Feira, Emanuel, de 38 anos, vive há 18 sem sair de casa. O caso é insólito e já suscitou a curiosidade de vizinhos e familiares. Há uns anos, um primo de Emanuel, Valdemar, chegou a fazer algumas denúncias para tentar esclarecer as condições em que Emanuel vivia. Chegou mais tarde a apresentar queixa à PSP, que tentou averiguar a situação. Mas a mãe, Dulce, com quem vive, não terá deixado a polícia falar com o filho, afirmando que estava doente e que não queria ver ninguém. O Praça da Alegria falou com a mãe e com a irmã de Emanuel. Ambas afirmam que Emanuel se encontra bem de saúde e que está em casa por livre vontade. Ao que parece, o jovem terá entrado em depressão após a morte do pai e desde aí a doença tem piorado. A família diz já ter levado Emanuel a vários psicólogos e psiquiatras, inclusive é fora do país, mas os tratamentos foram infrutíferos. Segundo a família, neste momento, o homem de 38 anos tem fobia a sair à rua. Valdemar não acredita nesta versão, continua a achar a situação muito estranha e promete não baixar os braços até conseguir ver o primo. O Ministério Público está agora a investigar o caso. Connosco está Tavares Rios, mas também um primo direto da mãe de Emanuel. Olá, muito bom dia. Valdemar Vidal. Valdemar, o que é que se passa? Quer tentar explicar-nos o que é que se passa? Já lá foi a casa? Muitas vezes. Muitas. Já vasculhou a casa? Há uns anos atrás, quando a minha tia, mãe da minha prima, ainda era viva. E a partir daí, mais ninguém tem acesso a entrar, porque não deixa entrar ninguém. A sua prima não o deixa entrar? A mim, nem a mim, nem ninguém. Mas ouça, teve acesso à casa já o Emanuel tinha desaparecido? Já o Emanuel estava com depressão, se é que é uma depressão. Mas estava desaparecido? Viu o Emanuel nessa altura? Nunca mais o vi. Sim. Então quando é que o viu pela última vez? Há quantos anos? À volta de 20 anos. Há 20 anos que não o vê? À volta disso. Bom, já foi com a polícia? Eu nunca fui com a polícia é que foi lá. A polícia foi lá, não acompanhou a polícia? Ainda foi agora há muito pouco tempo. Sim. E a minha prima impede de o ver, de entrar em casa e de o apresentar vivo ou morto. Só um bocadinho já o vamos interrogar sobre mais algumas dúvidas que temos. Tavares Rios, isto é possível? Alguém impedir a entrada da polícia? Obviamente que é. É? A casa do... Alguém impedir a entrada da polícia? Obviamente que é. É? A casa do cidadão é inviolável. Mesmo que haja esta desconfiança de desaparecimento de alguém. alguém? Quando é que passa a ser permitido? A lei é clara, só com ordem de um juiz é que pode haver violação de domicílio. Portanto, isso está, artigo 177 do Código de Processo Penal. Claro como água. Depois há exceções. Que são? Nos casos de terrorismo, nos casos de se presumir que alguém tem a risco a vida lá dentro ou está a ser fortemente ameaçado. E não pode estar inscrito nessa hipótese? Este caso? As hipóteses, neste caso, podem ser as mais variadas. As mais variadas. Nós podemos pensar num sequestro, podemos pensar numa hipótese de homicídio, podemos pensar numa profanação de cadáver e podemos pensar em nada, porque a gente nem sabe se o rapaz lá está. Portanto, tudo é possível. E a investigação criminal tem sentido de objetividade. Não podemos agora, pela mente de cada um, por aquilo que cada um pensa. Para já esta história, a mim, enquanto profissional, há aqui elementos que me falham. Por exemplo? Parece-me, dito em gíria, uma história mal contada. Porquê? Pelo que é descrito, esta senhora vive numa casa situada no centro da Vila da Feira, que faz parte de um pequeno bairro de 4 ou 5 casas. Sim. Vizinhos que convivem 365 dias por ano, quando o ano não é bissexto, estão ali em contacto permanente com a senhora. Sim. E eu pergunto, e ninguém estranha não haver sinais de roupa de homem estendida? Quer dizer, ele não mudou de roupa durante 18 anos? Não há sinal nenhum identificador da existência de um homem, parecendo que só lá vive a senhora lá em casa? Nunca foi assistido clinicamente, é um privilegiado, parece que era um rapaz que tinha problemas do foro psíquico. Nunca foi assistido em centro de saúde. E uma doença de pele, segundo e passam 18 anos e é preciso que este primo
ao fim de 18 anos, se lembre, bem, deixa-me ver o que é feito o meu primo, e ninguém estranha isto, parece que o padre que acha isto normal, também acha, ao que lemos também acha isto sobre a natural. notícia, também achou Eu normal. não estou aqui a fazer juízos de valor, não digo que há Porque nós crime, não somos conhecedores de todo o processo. Nada. Agora, o que me parece que é importante e imprescindível é que se saiba o que é feito o rapaz, se está lá, vivo ou morto, ou se calhar nem lá está. Percebo. Estarmos aqui a traçar, a configurar cenários, é muito arriscado. Porque tudo é possível, tudo é possível. Ouvi falar numa arca, bem, mas isto já estou a entrar aqui num campo extremamente complicado. Estamos a especular apenas Acho porque não que temos dados suficientes. já é objeto de influência de leitura de casos similares. Meu caro Tavares Rios, talvez seja melhor nós ouvirmos o Presidente da Junta de Santa Maria da Feira, que também pode dar o seu parecer sobre esta história e depois continuamos aqui a conversar. E depois eu quero te dizer qual é o epílogo disto. Ok. Conhecia este caso do Emanuel? Sim, conhecia o caso, mas com o passar do tempo, como não havia outras demarches, eu também senti-me impotente de levantar o mesmo problema, porque a mim não me dizia respeito diretamente. Segundo eu soube pela informação que o seu jornalista do Jornal Notícias me afirmou, houve diligências por parte de familiares, penso que o Sr. Valdemar Vidal, em tempo, já há alguns anos, manifestou junto do Ministério Público a mesma situação que agora desplotou. O que é certo é que as diligências foram adiadas e até agora nada foi feito. Portanto, já houve participação, também o caso do Ministério Público. Não sei por que razão, não posso fazer julgamentos sem saber, mas pelo facto de arquivar a situação entendendo na altura das averiguações que era normal. Agora, realmente, passado 10 anos dessas demarches, finalmente está a dar resultado. Espero que as coisas concluam, porque há um cidadão, independentemente de tudo, há um cidadão com 38 anos que se inscreveu na faculdade, um rapaz normal, inteligente, de uma família normal, com um habitat absolutamente normal com os vizinhos, com a sociedade onde está inserido e com uma mãe inteligente, que foi funcionária do Registro Civil até há muito poucos anos, está reformada, ter acontecido esta situação de omitir sempre a presença de alguém junto do filho. A mãe, ao omitir a presença de alguém para ver o filho, ela está a castrar um jovem com um futuro promissor. Penso que os jovens da idade dele, que brincaram com ele até à idade da adolescência, não tinha anomalias. É natural que o falecimento do pai o tivesse marcado, logicamente, mas a partir desse momento devia haver, da parte da mãe e dos familiares, um tratamento para ele ultrapassar, como muitos neste país têm mortes dos seus familiares, dos seus entes queridos e sofrem. Agora, quando é objeto de alguma profundidade a doença dele, naturalmente tem que ser tratado. A mãe não o deixa tratar. E o mais grave é dizer que, vendo televisão, internet e tendo música, que tem tudo, por amor de Deus. O que é que acha, Fernando, que deveria ser feito agora neste caso? Aqui, acho que o Ministério Público tem uma palavra a dizer. E o Ministério Público, finalmente, tem que desbloquear esta situação de uma vez por todas para ter acesso ao Emanuel, para bem do Emanuel, para bem da mãe, para bem da sociedade. Não se pode castrar a vida a um jovem por uma megalomania, por loucura e porventura por uma doença que eu penso que é de foro psicológico e ainda por cima com uma carga religiosa muito grande. É natural a dizer que está com Deus e que Deus está a protegê-lo, mas isso, desculpem, mas em pleno século XXI acho que há tratamento para tudo. Estas são as declarações do Presidente da Junta de Santa Maria da Feira. A nossa reportagem chegou mais longe ainda. Conseguiu falar com a mãe do Emanuel e do Emanuel Vidal. E nós vamos imediatamente ouvir essa entrevista para depois continuarmos aqui as nossas considerações. Vamos aguardar só alguns instantes para que possamos ver esta entrevista da mãe do Emanuel Vidal. Com o Emanuel. O meu filho está em casa devido a um problema psíquico. Andou muitos anos em médicos, mesmo depois de estar em casa, ainda andou muitos anos em médico. Não resultou nada. Depois acabou por não querer ir mais a médico e eu não me importei muito porque ele não lhe fez falta ao médico. Ele, quando ia a médicos, parece que ainda ficava pior. E comigo, dentro de casa, faz uma vida normal,
Tem alturas que parece que não tem nada, muito bem disposto, dialoga muito comigo, gosta muito de saber as notícias de cá de fora, é um filho excepcional e eu faço-lhe tudo o que posso para lhe dar alegrias. Só hoje fiquei muito triste por ver aqui os jornalistas todos à nossa volta e o meu filho ainda não sabia de nada. Mas depois veio à janela e viu os jornalistas a filmar a casa e agora é que vai ficar por rastos. E agora... Uma coisa, ele ficou assim por causa de uma depressão, não é? Ficou assim, menina, por causa do trauma, da doença e da morte do pai. E da morte do pai. E ele precisa sempre de coisas que lhe dê alegrias, que o levante. E já não é a primeira vez que este meu primo nos faz estas coisas. Já há muitos anos que também nos pôs o caso em tribunal e o meu filho já sofreu muito com isso e piorou. E agora ele está-nos a fazer outra coisa e vai pôr outra vez o meu filho de rastos. É uma coisa, ele já teve muitos tratamentos. Já teve muito, já andou por psicólogos, por psiquiatras durante muitos anos e nunca adiantou nada. E agora, com o meu convívio, com a alegria que eu procuro dar-lhe dentro de casa, e ele tem tudo aquilo que necessita para se distrair, gosta muito de ler, e eu vejo o meu filho bem disposto, como que tem dias que parece que nem tem nada. Um facto importante a esclarecer, Dulce, ele está em casa por vontade própria. Por vontade própria, por vontade própria. Isto é verdade, verdadeinha. E lhe digo, e o jornal hoje, no Jornal de Notícias, que trouxe tantas blasfêmias para aquele jornal fora, tantas mentiras, a dizer que o meu filho que podia estar morto dentro de casa e dentro de uma arca frigorífica. Isto não se pode pensar uma coisa destas. Pura mentira. Que falsidade, que maldade, Deus queira, Deus permita que estas pessoas que estão a dizer estas mentiras no jornal, que nunca experimentem o que é um problema destes dentro de uma casa e que, como têm filhos como eu tenho, Deus queira que as pedras que eles atiram para o ar, que nunca lhes caiam em cima. Esta foi a entrevista da mãe do Emanuel Vidal. Há aqui algumas acusações feitas a si, Valdemar. Quer responder a estas acusações? É indispensável, não tenho nada a responder a essas acusações. Estou a fazer tudo de consciência livre e provém do filho dela, meu primo, para ver se consegue saber o estado dele, se está bem, se está mal, se está em casa, se não está, se está na tal arca frigorífica que se fala lá em Santa Maria da Feira. E é isto e nada mais. Já contactou a Polícia Judiciária? Fez alguma denúncia? Não, fiz a denúncia na Segurança Social. Sim. A Segurança Social mandou para a Polícia. A Polícia tentou, junto dela e junto da casa... Já percebemos que não é a primeira vez que instaura um processo? Não, já foi aqui à volta de 10 anos. Sim. Tentei. Ficou arquivado no Ministério Público. Pronto. Mas ninguém falou nisso. E ultimamente tem-se andado a falar neste problema. A casa tem mais do que um acesso? Tem traseiras? Tem. E nunca ninguém viu o Emanuel? Não. Nem nunca ninguém teve contacto com ele? Que eu saiba, não. Nunca vi ninguém dizer que eu vive próximo? E a própria mãe, a minha prima, sim, a PSP, fez as declarações de que há volta de 10, 12 anos, que a partir daí nunca mais ninguém o viu, que nunca mais saiu de casa para tratamento nenhum, para nada.
Antes disso, é que iam os tratamentos segundo disso. Tavares Rijo, não estamos aqui a exagerar, dado que existe alguém que apenas quer defender a sua privacidade, ou diz estar a defender a sua Sem privacidade, dúvida nenhuma. e que Nada a mais única que coisa que faz é zelar pelos interesses do seu filho? Ó Jorge, eu deixei isso, na intervenção primeira que tive, como uma das hipóteses. Eu tenho pena que o meu querido amigo Júlio Machado Vaz não esteja aqui, porque as consultas não se fazem através de ecrãs de televisão, Claro que não. nem via telefone, mas se calhar ele já teria alguma legitimidade para fazer algum juízo de valor, tendo por suporte o depoimento que esta mãe fez. Esta mãe é uma pessoa com determinada capacidade intelectual, sabe falar, percebemos isso. percebe-se perfeitamente, altamente traumatizada, na minha modesta opinião, e que precisa realmente de ser assistida. Precisa. Ela fez a vitimização legítima, mas este problema é um problema demasiado simples. Basta que ela faculte o acesso à casa a uma qualquer autoridade e que exiba o filho e o problema está esclarecido. E depois veremos se há responsabilidade, se está de livre vontade, se está coagido, se o que é que se passa. Portanto, isto tem pouco de relevo Seria bem mais simples, em termos não é, de Tavares? investigação. O cerne da questão é que a senhora recusa-se, por aquilo que eu li, e tem esquivado mesmo o acesso do próprio Ministério Público a ter contacto com o rapaz. Segundo E ela por- diz, que é vontade do filho. Pois muito bem, mas que o deixem ver. O filho é maior, pode negar-se a querer aparecer? Se, até determinado limite, se houver aqui a suspeita de que há ou pode existir um crime, se houver fundamento bastante para que se pense que pode estar por trás disto o encobrimento de um crime, cessa a vontade de cada um. É aquilo que eu disse, que a casa de um cidadão é inviolável, nos termos da lei, até determinados limites. Assim como a liberdade de cada um é um direito constitucional. O artigo 27 da Constituição diz que todos os cidadãos são livres, têm direito à sua liberdade e à sua segurança. Mas há Tavares indivíduos Rijo, presos. Mas há indivíduos presos. Temos a informação agora que temos Maria Augusta ao telefone, de Sandim, que conhece este caso e tem alguma coisa a acrescentá-lo. Olá, muito bom dia. Bom dia. Quer ajudar a por favor. esclarecermos este caso, Maria Augusta? Sim, gostaria de Diga. poder dizer algo que fosse um testemunho. Diga. Sim. Acontece que eu e o meu marido fomos um casal que ao longo de vários anos Sim. acompanhamos o Emanuel e a mãe a consultas de psiquiatria que ele fazia no Porto. Há E quanto ele, tempo? Há quanto tempo? eu não posso dizer com rigor absoluto, mas, por exemplo, posso aproximar muito. Até há 10 anos ele conseguiu deixar-se levar às consultas, era remitente, escondia-se no carro, procurava refúgio, amarrando, por exemplo, sei lá, os sapatos, etc. Mas ia. E às consultas nós vinhamos com ele. Várias vezes aconteceu que lhe propusemos jantar fora e ele foi, porque era longe, não esperava encontrar ninguém em casa, ninguém da feira. Sim. Portanto, levámos-lo a Matosinhos, fomos à Foz, enfim, por ali à volta. Maria Augusta, dá 10 anos a esta parte, o que é que Há aconteceu? 10 anos a esta parte, mais ou menos, isto sem rigor absoluto, Sim. porque eu não tenho uma data marcada num calendário, não é? Sim. Ele começou a perceber-se de que não havia uma evolução que lhe permitisse atingir a cura. E recusou liminarmente voltar ao médico psiquiatra. Sim. Antes, foi muitas vezes, foi com assiduidade, e foi a muitos outros médicos de especialidades diferentes, de acordo até com algumas, entre aspas, cismas, que ia tendo. Ora bem, o Emanuel é evidente que é um doente. Agora, nós, ao longo destes 10 anos, portanto, ao longo do tempo que o levamos ao médico, já ele se tinha isolado em casa. E nós víamos-lo, e levávamos-lo, íamos buscá-lo. E ele saltava o muro das traseiras, e enfiava-se de imediato no nosso carro, porque não queria atravessar A rua. a cidade e ia ser conhecido. Pronto. Agora, outra coisa que eu tenho que dizer é que, mesmo para além desses 10 anos, digamos, em que ele deixou de ir
consultas. regularmente ao médico, nós temos contactos com ele. Então, De que qual foi a forma? última vez? Pelo telefone. A última vez foi, por exemplo, agora a propósito do futebol do Sim. Euro. Na primeira vitória de Portugal, Sim. o meu marido esteve a conversar com ele e propôs, inclusive, que saíssemos novamente para jantar, etc. E conversaram de que forma? Foi pessoalmente ou por Por telefone. Tá, telefone. Eu disse que foi pelo telefone, o meu marido telefonou-lhe e como a celebrar. E ele veio todo contente, é verdade, e conversaram de futebol. Eu estava presente, mas por acaso quem falou foi o meu marido, Sim. com ele. E ele estava, pronto, também encantado com a vitória, vamos lá ver o que acontece e tal. Falaram de futebol e o meu marido disse, olha lá, tu não queres vir comer umas sardinhas? E ele disse, sardinhas não, mas outra coisa, então qualquer dia, marca lá o dia. Depois à frente eu marco, que é o sistema. Ele marca, mas depois... Muito bem. falta-lhe Depois não a força. aparece. Agora, o que eu quero é testemunhar, porque isto incomoda-me vivamente, sendo eu uma pessoa que falei com ele há dias escassos. Há escassos dias. Posso- Maria Augusta, para todos os efeitos, falou ao telefone, não falou presencialmente, portanto não sabemos se inclusivamente possa ter falado com outra pessoa Ai, que não com o próprio, não é? Não, foi ele, de certeza absoluta. Essas certezas absolutas, como sabe- Conhecemos-lo muito bem. Sim, para mim, para quem averigua, tudo bem. Para mim, foi de certeza ele. Não tenho a menor dúvida acerca disso. Assim como também quero informar, porque tenho estado Diga, a ver o programa, diga. que, portanto, não é a mãe exatamente que não deixa as pessoas irem. É ele que não admite que a mãe Leve. o exponha. Bom, mas se me deixe diz- chegar se me junto diz- dele as pessoas. Maria Augusta, se me diz que ele tem uma doença incurável, talvez seja um problema que a mãe já nem a própria consiga ultrapassar, não é? Ora bem, Portanto, e se ele- calhar serão mesmo e as ele é que autoridades as deve- únicas ora bem, capazes de eu não resolver sou o médica. problema. Ora, ouça, eu não sou médica, eu não disse que ele tinha uma doença incurável. Foi o que me disse há pouco. Ele é que presumiu que a doença dele não tinha cura. Sim. Está a compreender? Sim. E, portanto, foi a partir daí que ele não via evolução e desistiu de ir ao médico. Mas é engraçado que continua a medicar-se com aquilo que o médico o mandava tomar. Bom, e para alguém se medicar, com Mas certeza isso é algum sim, médico isso deve... é segundo, isto agora já é segundo o que me dizem lá de casa, mas também não é assim tão importante quanto isso. Agora, é verdade que na sequência da conversa do Sr. Valdemar, Sim. o Ministério Público já esteve em casa do Emanuel e fez a prova de vida dele, que foi uma doutora delegada que lá esteve e que conversou com ele e o visionou. Maria Augusta, em nós direto. vamos continuar a acompanhar acompanhar este caso. Nós não exatamente. temos mais tempo, estamos mesmo no Pronto, final. ora bem, Pelo seu testemunho. agora, também sabe, Peço desculpa, agora Maria Augusta, está vamos ter entregue ao mesmo que tribunal, interromper. e eu Peço creio que desculpa. O importante é deixar o tribunal Importante dar o seu passo. importante é também de sabermos exatamente o que se passou e a informação que temos por parte do Valdemar Vidal é que efetivamente essa prova de vida não foi feita. Bom, mas este caso será com certeza acompanhado por nós nos próximos dias e se tivermos desenvolvimento desta Obrigada, história, Sr. Valdemar. com Obrigada, certeza Tavares. que iremos aqui divulgar. Muito obrigado, um bom São João para todos.